Muitas vezes eu vejo pessoas aconselhando não cristãos, pela palavra de Deus, dizendo que se eles praticarem estes ou aqueles princípios da palavra de Deus, dará certo na vida deles. Isso não é verdade. Isso é moralização, queridos. Porque é justamente o novo nascimento, a presença do Espírito em nós, que nos possibilita viver uma vida agradável a Deus. Às vezes, quando nós aconselhamos não cristãos, nós damos a falsa sensação de que se eles praticarem da Bíblia A, B, C ou D, a vida deles dará certo. Isso não é verdade. A não ser que haja um relacionamento pessoal com Deus por meio de Cristo, as pessoas podem cansar de praticar a Bíblia, princípios bíblicos, mas isso não mudará a condição de condenação diante de Deus. A primeira e grande questão que precisa ser resolvida é a condição de condenação. Não o problema no casamento, o problema no emprego, da bebida, ou seja lá o que for. É o estado de alienação a Deus. O pecado de Adão encerra toda a humanidade, encarcera toda a humanidade num estado de apatia irreversível de pecado. Efésios capítulo 2, verso 1. Embora algumas versões em português tragam no início do verso 1, Ele nos deu vida quando estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, essa não é a tradução mais precisa do verso grego, que não tem a expressão Ele nos deu vida. Essa expressão aparecerá apenas no verso 5. Mas os tradutores, já por inferência, colocam no verso 1, quando na verdade, literalmente, Paulo começa esse verso com o decreto da falência da incapacidade humana. Mortos quer dizer incapazes de se comunicarem com a vida. Não quer dizer que eles têm noção de Deus, eles não têm noção de Deus. Paulo dirá no capítulo 4, verso 17 em diante de Efésios, que a mente deles, desses que ainda não foram salvos, regenerados, está obscurecida, são alheios, indiferentes. Paulo dirá em Romanos capítulo 3, numa sequência de citações dos Salmos, bem como do livro de Isaías, que não há um justo sequer, não há quem busque a Deus, não há quem se interesse por Deus. É por isso que todos pecaram e estão banidos da glória de Deus. São inacessíveis em relação à glória de Deus. A mesma construção gramatical de Romanos capítulo 3, verso 23, aparecerá em Romanos capítulo 5, verso 12. Todos pecaram em Adão. O indivíduo não se torna pecador no primeiro momento que comete pecado ou tem consciência dele. O indivíduo nasce debaixo de uma condição de perdição, de morte. E isso tem seríssimas implicações, por exemplo, para o nosso aconselhamento bíblico. Romanos capítulo 8, o apóstolo Paulo dirá que aqueles que estão na carne, e estar na carne ali é o oposto de estar no Espírito, que portanto não foram regenerados. São pessoas ainda debaixo da condenação do pecado. Estas pessoas não podem agradar a Deus. Agradar em termos de relacionamento, porque eles não têm relacionamento com Deus. Paulo dirá em 1 Coríntios capítulo 2, que aqueles que não têm o Espírito ainda não têm a mente de Cristo. E portanto as suas práticas são reprováveis diante de Deus. Judas 19. São chamados de sensuais ou carnais, no sentido de que ainda não partilham da graça de Deus em Jesus. Isso tem implicações, por exemplo, para a educação dos nossos filhos, quando eles ainda também não foram salvos em Jesus. Nós não podemos cair no risco de uma educação moralizadora, sem confrontarmos os nossos filhos com o Evangelho de Cristo, apontarmos a cruz. É por isso que eu digo que toda disciplina de filhos não crentes, especialmente os mais novos, deveria ser um ato evangelístico. Porque não é simplesmente não mentir porque Deus não gosta da mentira, porque a mentira tem perna curta ou porque a mentira é feia, mas porque a mentira é contra a verdade de Deus. E Cristo morreu justamente para retirar pessoas da mentira e levá-las para a verdade de Deus.
Até a pessoa entender Cristo, ela pode não mentir, mas nem por isso será comprometida com a verdade de Deus. O que eu quero dizer com cada ato, cada disciplina de filhos não cristãos é um momento evangelístico. Porque nós vamos dizer, olha, foi por pecados como esses que Cristo morreu. E você não terá condições de vencer esses pecados, de lutar contra eles, de agradar a Deus, se você primeiramente não entender o que Jesus fez por você na cruz. Porque eventualmente eles podem até não mentir, nem por isso eles estão comprometidos com a verdade de Deus em Cristo. Então essa realidade do ser humano morto, sem Cristo, totalmente depravado, nos leva a uma correção de como nós ensinamos a palavra de Deus para não cristãos. Mas para aqueles que já foram salvos em Cristo Jesus, aí sim existem outras possibilidades.